Imagine que essa noite você feche os olhos e não acorde amanhã. O que aconteceria com você? Sua consciência simplesmente desapareceria? Sua alma ficaria vagando pela terra? Você iria imediatamente para o céu? Existe purgatório? E o inferno? E o que acontece com o corpo? Durante séculos, a humanidade fez essas perguntas. Mas hoje nós não vamos procurar respostas em filmes, histórias ou lendas. Vamos voltar para aquilo que realmente importa: a Bíblia e os ensinamentos da Santa Igreja. Porque existe uma coisa que o cristianismo afirma com absoluta esperança: a morte não é o fim. E entender o que acontece depois da morte muda totalmente a maneira como a gente vive. A primeira coisa que precisamos entender é que o cristianismo não ensina que o ser humano simplesmente deixa de existir. Jesus diz: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Perceba que Jesus não diz apenas: "Eu vou ensinar vocês sobre a vida depois da morte." Ele diz: "Eu sou a ressurreição e a vida." A esperança cristã não está simplesmente em uma ideia, está em uma pessoa: Jesus Cristo. Mas o que acontece com a alma? Aqui nós precisamos tomar cuidado. A igreja ensina que na morte ocorre a separação entre a alma e o corpo. O corpo retorna à terra, mas a alma continua existindo. E não entra em uma espécie de sono eterno, esperando milhares e milhares de anos. O catecismo explica que cada pessoa recebe aquilo que a igreja chama de juízo particular. Ou seja, depois da morte, a pessoa se encontra diante da verdade de sua própria vida diante de Deus. Não existe mais máscara, não existe mais aparência, não existe mais aquilo que conseguimos esconder dos outros. Agora imagine um momento em que você não poderá mais fingir ser quem não é. Deus conhece as coisas que você fez, as coisas que você deixou de fazer, as palavras que disse, as pessoas que feriu, mas também as lágrimas que ninguém viu, as vezes em que você perdoou, as vezes em que ajudou alguém, as orações que fez em silêncio. Deus conhece tudo. E isso pode assustar, mas também pode trazer esperança, porque Deus não conhece apenas os seus pecados, Ele conhece também a sua história. Mas então, o céu, purgatório, inferno, realmente existe? A igreja ensina que depois do juízo particular existem destinos eternos ou um estado de purificação. Céu, purgatório, inferno. Mas nós precisamos entender o que cada um significa. O céu, ele não é simplesmente um lugar cheio de nuvens. A essência do céu é estar para sempre com Deus. Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." A vida eterna e a união plena com Deus é aquilo que São Paulo descreve dizendo: "Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam." Agora pense, tudo aquilo que você procura desesperadamente nesta vida, amor, segurança, paz, alegria, plenitude, é apenas uma pequena sombra daquilo que Deus promete. E o purgatório? Aqui existe uma das maiores confusões. Purgatório não é uma segunda chance, não é uma espécie de meio caminho onde a pessoa decide se quer Deus ou não.
A igreja ensina que aqueles que morrem na graça e amizade de Deus, mas ainda necessitam de purificação, elas passam por essa purificação. É uma preparação para a plena comunhão com Deus. A Bíblia oferece fundamentos importantes para essa compreensão. Por exemplo, será salvo, mas como que através do fogo. E também existe a prática de rezar pelos mortos em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44 ao 46. Isso mostra algo muito profundo. A morte não destrói a comunhão entre os membros do povo de Deus. E o inferno? Agora chegamos à parte que muitas pessoas elas não gostam de ouvir. Mas Jesus falou sobre isso e falou seriamente. O inferno não é Deus sentindo prazer em punir alguém. A igreja ensina que o inferno é a separação eterna de Deus e Deus não deseja a condenação de ninguém. São Paulo escreve: Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas Deus também respeita a liberdade humana. O amor verdadeiro não pode ser forçado. Por isso, o cristianismo leva muito a sério a possibilidade de uma pessoa rejeitar definitivamente Deus. Mas e o corpo? Aqui está uma diferença importantíssima. O cristianismo ele não ensina simplesmente que a alma vai embora e pronto. Nós esperamos a ressurreição dos mortos. E é por isso que no credo professamos: creio na ressurreição da carne. O destino final do ser humano não é ser apenas uma alma. Deus promete a ressurreição. No fim dos tempos haverá a ressurreição dos mortos e o juízo final. Agora nós chegamos no momento do juízo particular com o juízo final. Então nós temos duas realidades que não devemos confundir. Depois da morte nós temos o juízo particular. A pessoa recebe seu destino eterno. No fim dos tempos, juízo final. Cristo se manifestará plenamente e haverá a ressurreição dos mortos. Jesus fala disso em Mateus 25, e a história humana será finalmente revelada diante de Deus. E aqui está a parte que mais importa. Agora, esqueça por alguns segundos a teologia. Pense em alguém que você perdeu. Talvez uma pessoa que você amava muito. Talvez você ainda tenha uma fotografia guardada. Talvez exista uma cadeira vazia na sua casa. Talvez você ainda espere ouvir aquela voz. A morte deixa um silêncio que nenhuma palavra consegue preencher completamente. E é justamente nesse lugar que a fé cristã anuncia: a morte não terá a última palavra, porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, a morte não é o fim da história. Agora vamos voltar para João 11, onde Jesus chorou diante da morte. Lázaro morreu, Jesus sabia que iria ressuscitá-lo, mas mesmo sabendo disso, Jesus chorou. E isso é tão extraordinário porque Jesus sabia que a morte não venceria e ainda assim chorou. Por quê? Porque Deus não é indiferente à nossa dor. Quando você chora pela pessoa que perdeu, Deus não olha para você dizendo: pare de chorar. Ele conhece a dor. Jesus também chorou diante de um túmulo. A morte de um cristão. Para o cristão, morrer não significa entrar no desconhecido sem esperança. São Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto não significa que devemos desejar a morte, significa que nossa esperança não termina nesta vida. Nossa vida está nas mãos de Deus. Mas então, como devemos viver?
E aqui está a pergunta mais importante desse vídeo. Se sabemos que vamos morrer, como devemos viver? Não devemos viver aterrorizados. Devemos viver preparados, perdoando enquanto existe tempo, amando enquanto existe tempo, pedindo perdão enquanto existe tempo, voltando para Deus enquanto existe tempo, não adiando a conversão, não adiando aquela oração, não adiando aquele abraço, não adiando aquele eu te amo. Porque nós não sabemos quanto tempo temos. Talvez você tenha chegado até aqui pensando em alguém que já partiu. Então, faça uma coisa. Não transforme apenas sua saudade em tristeza. Transforme sua saudade em oração. Diga: Senhor, entrego essa pessoa em tuas mãos. Entregue também a sua própria vida, porque um dia todos nós estaremos diante de Deus. E naquele momento não importará quanto dinheiro nós acumulamos, não importará quantas pessoas nós conhecemos, não importará quantas coisas nós possuímos. Restará apenas uma pergunta: eu amei a Deus? Eu amei o próximo? Nesse momento, façamos a oração final deste vídeo, acreditando na ressurreição e a vida. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nossa vida em tuas mãos. Prepara nosso coração para o dia em que nós encontraremos contigo. Perdoa nossos pecados, cura nossas feridas, ensina-nos a amar e recebe em tua misericórdia aqueles que já partiram. Dá consolo às famílias que choram, dá esperança aos que perderam alguém. E quando chegar nossa hora, que possamos partir desse mundo confiando em Ti, porque acreditamos na Tua promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, eu confio em vós. Amém. Se esse vídeo fez você pensar na eternidade, não deixe essa reflexão terminar aqui. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe você e a sua família. Em tua palavra, minha alma encontra paz. Mostra-me, Senhor.